irei apresentar o trabalho por título de Um novo método para otimizar a capabilidade de sistemas de medição de tonalidade de revestimentos cerâmicos. O trabalho foi desenvolvido por João Batista Cordeiro Dantas, pelo professor Dr. Rogério Santana Perucci, pelo professor Dr. Luiz Moreira Coelho Júnior e pelo aluno Francisco Tiago Araújo Barbosa, todos da Universidade Federal da Paraíba. Cerâmicas são materiais inorgânicos e não metálicos que são consolidados e submetidos a altas temperaturas. As placas para revestir cerâmicos, elas são normalmente compostas por três componentes. O suporte ou máscara, que é a parte inferior da cerâmica, uma parte intermediária chamada de engobe e uma parte superior chamada de esmalte. Esses três componentes são combinados e submetidos a altas temperaturas. E o esmalte e o engobe são responsáveis com o suporte de massa por demonstrar a cor de cada produto. Nesse trabalho, iremos focar na cor branco neve. Então, esse trabalho focou-se em cerâmicas do tamanho 5 por 10, 5 centímetros por 10 centímetros, da cor branco neve, que são utilizados em fachadas de prédio e frentes de casas e residências. Associados a esse tipo de produto, existe um tipo de anomalia chamada diferença de tonalidade. A diferença de tonalidade dá-se quando produtos do mesmo lote, produtos da mesma cor, eles são combinados em determinados locais, e quando combinados, há uma diferença entre as suas tonalidades. Então, aqui tem um exemplo de cerâmicas da cor branca, entretanto, essa parte superior está um pouco mais acinzentada do que a parte inferior, demonstrando aqui uma anomalia do tipo de diferença de tonalidade. Para que seja aferida essa diferença de tonalidade, utiliza-se um sistema de coordenadas chamado TLAB. Esse sistema é formado pelo eixo A, que varia de verde a vermelho, eixo B, que varia da cor azul a amarela, e o eixo L, que divide em campo claro e campo escuro. Uma cor significa dizer que existe um vetor associado nesse sistema de coordenadas, com coordenadas L, A e B, proporcionando um vetor resultante conhecido como E. Quando há uma variação de tonalidade, observa-se a diferença entre os vetores resultantes, chamados de ΔE. O instrumento de medição utilizado para a aferição da tonalidade é o colorímetro ou espectrofotômetro, onde ele compara uma peça de referência a uma peça medida utilizando o sistema de coordenadas CIELAB. O escopo desse trabalho, ele foca em cerâmicas com dimensões 50 mm por 100 mm, cerâmicas da cor branca, e o instrumento utilizado é o espectrofotômetro portátil digital e o sistema espacial CIELAB. O objetivo desse trabalho é propor um método para planejar, executar, analisar e mitigar simultaneamente os erros sistemáticos e aleatórios do sistema de medição. A metodologia ela é dividida em algumas partes. Então, inicia-se por um estudo tipo 1, definindo variável de resposta, avaliando as variáveis numa matriz esforço-impacto, determinando o arranjo experimental, indo por um estudo e para a parte de otimização, onde será utilizado o método de desirability, analisando os dados obtidos, utilizando métodos estatísticos e, por fim, apresentando conclusões práticas. Então, inicialmente, foi utilizado a análise de causa SISMO-EA, avaliando a variabilidade do sistema de medição. E foram vistos aqui e autorizados da tipologia da variável, se ela seria uma variável de controle, uma variável constante, de ruído ou blocado. Foi feita essa análise e, realizada a análise, dividiu-se cada uma das variáveis em quadrantes, observando isso, que essa variável incluída no estudo e o impacto no estudo. Então, priorizou-se variáveis com menor esforço de inclusão e controle e maior impacto, que foram a medição do colorímetro na peça, a limpeza da peça, de medições por amostra e a abertura óptica. Os dois níveis. O primeiro nível, 6 milímetros de abertura óptica, o ponto centralizador de medição, e sem limpeza na peça. O nível 2,
abertura óptica de 16, são usando o gabarito, utilizando central, realizando 3 medições na peça e considerando a média dessas 3 medições e realizando a limpeza. Para que feita uma centralização da medição, foi desenvolvido um gabarito utilizando corte a laser em acrílico. Então, posiciona-se a peça no interior desse equipamento e coloca-se acima desse equipamento, nesse furo aqui circular, o colorímetro e garantirá que sempre será aferido o mesmo ponto de medição. E uma imagem do colorímetro. A coleta de dados ela iniciou na coleta pelo valor verdadeiro convencional, utilizando essa configuração, e no design de experimento foram utilizados os níveis. O arranjo, realizando a medição do VPC, o delta E de 0,70. Aqui, de dados, utilizando o fator fracionado, cada um dos 7. Então, foram TAPs testados 50 vezes. Aqui é possível observar apenas para a combinação 6, ou seja, aqui foram o valor para cada medição. E note que as medições elas realizam uma tendência de forma tendenciosa crescente. Voltando para a nossa avaliação dos fatores, possível observar que um fator controlável que não foi inserido no primeiro momento foi a temperatura da peça para controle. Foi testada a correlação, viu-se que a correlação entre temperatura é bastante significativa. Utilizando o método de Zarabit, a segunda verificação do método de Zarabit, feito com que as médias do ΔE objetivassem o valor verdadeiro convencional, a variabilidade do sistema de medição minimizada. Isso levando em consideração também, agora, a temperatura. Que foi a modelagem feita para a aplicação do Desirability. E aqui, agora, utilizando a temperatura também como uma variável controlada, foi desenvolvido, foram feitas novas métodos de Desirability, variando a temperatura da peça de 1 em 1 grau. Utilizando a otimização computacional, ela é confiável? É para validar sua eficácia através do índice CGK? Então, foi selecionada aqui a otimização computacional do Desirability, com o maior Desirability, que foi a temperatura de peça de 27 graus para esse setup. Após a avaliação e medição, o CGK do teste, o CGK do teste físico das medições foi de 0,48 e do computacional 37. Realizando um teste de hipótese, o p-valor ele é de 0,95, aceitando-se a hipótese nula e de que o valor computacional ele é estatisticamente igual ao valor aferido. Dessa forma, pode-se concluir que o método proposto se mostrou confiável para a otimização do sistema de medição. O índice CGK encontrado computacionalmente é estatisticamente igual ao CGK e o setup ótimo para o sistema de medição de tonalidade analisado é com gabarito, abertura óptica de 6 milímetros, consideração de uma aferição, com limpeza de peça e temperatura de peça em 27 graus. Aqui são as referências. Obrigado a todos.
Mas, amor, será que daí pra cá dá problema? Porque qualquer coisa a gente poderia, tipo, deixar aqui na geladeira, né? A gente pegava mais cedo, eu vinha com calma com ele, eu ficava responsável por isso, vinha com calma com ele, e aí alguém comigo trazia no colo devagarinho, e a gente colocava aqui. Tu acha que dá certo? Tipo, a gente pedia pra ficar pronto, sei lá, 2 da tarde, 3 da tarde. E aí eu ia pegar e vinha tranquilo. Não, pode parar.